Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Playzone. Eu me chamo Galk. Antes de começarmos, gostaria de pedir que se inscrevesse no canal, ative o sininho para que não perca as notificações e deixe o seu like, é muito importante. Hoje iremos trazer as últimas novidades no mundo nerd. Como de praxe, todo filme bom tem que ter mais um trailer ali para dar aquele gostinho, aquela sensação de querer ver realmente o filme. E é isso que Planeta dos Macacos, o Reinaldo, está fazendo. Eles acabaram de soltar mais um trailer com cenas que são totalmente diferentes daquela que a gente já viu e que podem ali nos revelar alguma coisa. Então a gente vai ver um trailer e depois iremos comentar. Está familiarizado com o conceito de evolução. Em seu tempo, os humanos foram capazes de grandes feitos. Noah! Voaram como as águias voam. Se comunicaram cruzando oceanos. Mas agora chegou o nosso tempo. E esse reinado é meu. Nós aprenderemos. Macacos aprenderão. Eu aprenderei. E eu irei conquistar. A lenda diz que macacos e humanos viveram lado a lado, por mais impossível que pareça. Por que eles a caçam? Ela é mais inteligente que os outros. Os anciãos não nos disseram tudo. Curve-se para o seu rei. Macacos caçaram humanos. Isso é errado. Juntos, vocês morrerão. Não. Juntos, somos fortes. Então a gente viu aí, né, o segundo trailer de Planeta dos Macacos, o Reinado. Então vamos destrinchar o que a gente consegue perceber ali. No primeiro momento, a gente tem que entender o seguinte: tudo que está relacionado dentro do filme é um legado. Por que é um legado? Porque a gente já vai começar com esse pequeno spoiler aí que deu para perceber no vídeo. Ali aonde aquela concentração de macacos, né, aquela aldeia, aquela formação daquele grupo, existem o símbolo do César. Então a gente vê que existe um símbolo no navio, né, ali que está naufragado ali na areia da praia, na costa, né? E a gente também vê que dentro do navio existe ali também um trono, aonde o macaco que agora se proclama rei está sentado. E a gente também consegue perceber que o símbolo do César também está lá. Um outro ponto que me chamou também muita atenção dentro do trailer é como o personagem ali, né, principal da trama, o Noah, ele é muito parecido com César quando era novo, não pelo quesito de ser apenas um macaco, mas sim da sua aparência, da sua fisionomia. Então a gente pode ali ter ali uma herança genética, né?
Ele pode fazer parte da linhagem do César ou não, ou simplesmente ele é muito parecido, já que o diretor pode ter ali tentado se aproximar da fisionomia do César. Mas a gente vê que outros macacos também têm uma fisionomia muito parecida. Então, pode ser que seja ali herança genética. Um segundo ponto também que me chamou a atenção foi que existem anciões dentro daquele grupo. O que significa isso? Significa que existem macacos ali que já têm uma certa idade, que ele tem conhecimento. Então, provavelmente, esses anciões, eles presenciaram momentos da história desses últimos 300 anos, possivelmente, ou até mesmo as histórias que foram contadas. A gente também consegue perceber, ou pode ser muita coincidência, o macaco que acaba ali soando aquele gongo. Provavelmente ele é muito parecido com um dos macacos que ficava ao lado de César, o macaco que tinha ali os olhos azuis, que ele era um chimpanzé, né? A gente vê que esse macaco basicamente é de quando César ficou preso dentro daquele aglomerado de macacos. A gente lembra que tinha um chimpanzé que acabou ali, né, brigando com César por causa da roupa dele, né? Isso lá no primeiro filme. Então a gente vê que existe uma certa semelhança e ele também está um pouco velho. Então pode ser que seja ali o chimpanzé dos olhos azuis ou simplesmente um de seus descendentes, até mesmo apenas parecido. Mas a gente também consegue perceber que esse macaco aparece em um outro ponto, também ali com um colar. Então, pode ser também que ele seja um dos anciões. Então, a gente tem que ver muito bem ali esses aspectos, porque a gente tenta sempre diferenciar um do outro. Também conseguimos perceber que esse legado, né, que eu falei ali no comecinho, que o César acabou deixando para aquela comunidade, ela tem a ver sim com a guerra, né? Como assim com a guerra? Vamos lá. O César, durante todos os filmes que foram se passando, né, a gente vê que ele evitava a luta contra os humanos, ele evitava a guerra, embora um ou outro macaco sempre queria a guerra. Então a gente tem que voltar a entender ali um pouco daquele negócio do legado. Então, voltando para o legado, a gente tem que entender que o legado que o César deixou para aquela comunidade foi a paz. Então, por quê? Porque se a gente parar para raciocinar e voltar no tempo, a gente vai ver que os filmes em sequência, o César sempre abominava a lutar contra os humanos. Ele jamais queria que os macacos entrassem em guerra com os humanos. Por quê? Porque eles sabiam que os humanos, em certo ponto, eram superiores em questão de armamento, tecnologia, entre muitas outras coisas. Mas também porque o César respeitava os humanos como um igual. E é aqui que o ponto da história converge, porque após esses 300 anos, a gente vê que um outro macaco se declarando rei, ele quer tomar os humanos. Como assim? Ele quer fazer o que os humanos faziam com os macacos. Ele quer aprisionar os humanos, né? E a gente vê que eles acabam ali indo atrás dos humanos e tentando capturá-los, e muito menos capturar os humanos mais inteligentes. Por quê? Porque eles sabem que no decorrer dos anos, né, a gente vê ali há muitos anos atrás, como já se passaram 300 anos, é passado para todos os macacos, dentro ali dos anciões, que existiam tecnologias que os humanos usavam, que eles poderiam voar, poderiam se comunicar e até mesmo atravessar os oceanos em grandes máquinas, chamados navios submarinos ou barcos. Então a gente consegue entender o que aquele macaco que está no poder atualmente ele quer. Ele quer poder, ele quer ali comandar. Então o César ele não queria isso durante todo o seu
reinado, porque ele imaginava que se o macaco tivesse o poder que os humanos têm, a guerra seria iminente, provavelmente ali excluiriam, acabariam com a raça humana. Então César nunca quis isso, por isso ele abominava a guerra e evitava que todos os macacos aprendessem a tecnologia. Então por isso ele sempre se afastava ali das regiões, sempre se escondia dos humanos e tentava conviver com a sua comunidade em paz, pacificamente, evitando trazer ali a tecnologia para dentro do seu círculo familiar e da sua comunidade de macacos. Então esse ponto é muito importante dentro da história para a gente conectar as coisas, porque o macaco ele quer a tecnologia. Então se ele conseguir a tecnologia, ele pode avançar e se ele avançar, ele pode tentar ali ou até mesmo conquistar o planeta e o restante ali da população, da raça humana e escravizá-los, né? Então, por isso que ele está indo atrás daquela pequena garota que tem um certo conhecimento em algumas tecnologias ou até mesmo nenhuma tecnologia, mas ela tem um conhecimento do próprio estudo, da própria leitura. Então a gente provavelmente ele vai estar atrás desse conhecimento, do poder ali de entender ali o significado das coisas, porque eles conseguem se comunicar, mas a gente não consegue ainda ver se os macacos conseguem ler. Ah, mas o macaco ele conversa normalmente. Sim, você pode conversar normalmente, mas às vezes você não vai conseguir ler certos documentos ou informações. Então provavelmente essa garota ela tem um certo conhecimento em alguns pontos específicos ali que a gente ainda não sabe. Então a gente também consegue observar dentro do trailer ali que a parte da astronomia, da ciência também vai ser muito citada. E a gente percebe isso como referência do primeiro filme, já que o César também tinha um telescópio ali, né, no seu quarto e sempre observava as estrelas. Então isso foi muito bem citado. Mas eu acho que alguma coisa pode ter ficado ali um pouco, como eu posso dizer, faltando, né? Porque eles colocaram apenas como uma garota, né? Ela é inteligente e não um grupo, né? Eu acho que seria muito mais plausível assim e sensibilidade, né? Se colocassem mais de uma pessoa que tivesse ali experiência, habilidades e conhecimento e eles tentassem, né, caçar essas pessoas, não apenas uma, né, simplesmente apenas uma garota. Eu acho que ficou isso um pouco restrito ali demais. Então, para resumir ali o filme, para a gente colocar um contexto final, basicamente vai ser todo o legado que o César deixou, né, que ele pode acabar ali ficando no esquecimento, mas que os anciões sabem e que o Noah vai atrás para descobrir, né? Então essas informações vão ser descobertas. Por quê? Porque ali eles sabem que os humanos e os macacos viveram junto e tiveram ali realmente amizade verdadeira. Muitos e outros não, mas também eles querem saber sobre essas informações. Então a briga, né, do rei ali que se proclamou rei contra o Noah vai ser nessa questão da descoberta das informações que foram ocultas e como foram informações que são ocultas a toda a comunidade, a verdade acaba virando uma mentira. Então tudo que o rei acabou contando ali para a sua comunidade de macaco não é aquilo o que o César tinha deixado. Provavelmente essa vai ser ali a linha, né, que o diretor vai seguir, já que o César deixou um legado, né, uma sequência de informações, leis, regras, entre muitas outras coisas para serem passado adiante geração a geração. E essas foram as últimas notícias do mundo nerd. Eu vou ficando por aqui. Até mais.